Olá pessoal, tudo bom? É, Vocês estão estranhando o título do vídeo? Estão estranhando o tema? É verdade, esse vídeo eu não vou me estressar e não vou falar de política. Se bem que eu já deixei de me estressar já tem algum tempo. O que eu estou fazendo com esse vídeo? Eu estou ampliando o leque de assuntos, o leque de temas do canal. O canal começou com a ideia de ser um canal de resenhas. Aos poucos eu fui incluindo, além das resenhas, eu fui incluindo comentários a respeito de temas políticos, temas de história, religião e outras coisas mais. Ultimamente tenho falado mais de atualidades aí, política do que resenhas de livros, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento político que não é um momento comum. Nós não estamos num momento de normalidade política como nós estávamos, vamos dizer, há 2, 3 anos atrás. Não que há 2, 3 anos atrás estava muito bom, mas havia uma camada de fumaça, né, uma nuvem de fumaça, que a gente não sabia. Não é que não sabia, a gente não tinha muito como documentar aquilo que a gente sabia. Teve que esperar estragar, teve que esperar a bomba estourar para poder, para a maioria das pessoas identificarem o problema. Mas não vou falar de política. Então eu estou abrindo mais um assunto aqui, mais um tema neste canal, que é cinema. A gente sabe que se colocar cenas dos filmes aqui, primeiro que eu não edito o vídeo, então como eu não edito o vídeo, do jeito que eu faço ele vai. Então eu não teria como enxertar cenas dos filmes que eu vou comentar aqui. Mas ainda que eu tivesse paciência para editar vídeos, a gente sabe que colocar trechos de filmes aqui, o YouTube censura. Não é o YouTube que censura. A distribuidora, a produtora, a dona dos direitos autorais daquele filme vai e censura. É com filme, é com música, é com tudo. Então, parece que a gente pode só colocar um trechinho e tal, mas mesmo assim corre um certo risco. Então eu não vou colocar fotos, não vou colocar trechos, não vou colocar nada. Eu vou simplesmente listar alguns filmes e comentar alguns deles, tá? Não vou comentar todos, porque senão vai ficar um vídeo muito grande e não é a ideia. Então vocês me digam se vocês gostaram dessa nova temática no canal, ou se vocês têm interesse que eu continue falando sobre cinema no canal, ou se vocês preferem que eu continue falando sobre livros e atualidades e temas que eu estudo, vamos dizer assim. Porque esses eu não vou deixar de fazer. Agora, sobre cinema, não é uma prioridade. Se não houver interesse, eu não continuo. Tá certo? Então, eu gosto de cinema basicamente antigo. Gosto de algumas coisas modernas, mas a maioria das coisas eu gosto de cinema antigo. Mas eu preparei para esse primeiro vídeo sobre cinema. Eu estudei direito. E muito antes de estudar direito, eu sempre gostei muito de filmes de tribunais. Provavelmente isso foi uma das coisas que me levou a estudar direito. É claro que quando a gente é jovem, a gente é extremamente idiota, né? Primeiro que os filmes de tribunais que a gente assiste são filmes de tribunais norte-americanos, na sua grande maioria. E o direito norte-americano é absolutamente, completamente diferente do direito brasileiro. Então, aquilo que a gente vê acontecer, a justiça americana é totalmente diferente da justiça brasileira, as raízes são diferentes, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente assiste aqueles filmes de tribunais e fica imaginando, poxa, deve ser legal, quero fazer a mesma coisa, né? E a gente sabe que muitos colegas que seguiram carreira no direito, que exercem hoje a função de advogado nos tribunais e tudo mais, estão muito chateados, estão muito deprimidos, inclusive, porque você tem você vai com uma ideia de que você vai mudar o mundo, você vai proteger as pessoas, você vai ver as pessoas inocentes, você vai defender inocentes, você vai ver
bandidos serem presos e tudo mais, e quando você começa a atuar no dia a dia, você vê que tem corrupção, tem juiz corrupto, tem promotor corrupto, tem advogado corrupto que recebe dinheiro para perder causa, e você condena um cara que é um cara realmente periculoso para a sociedade, mas você sabe que daqui a alguns meses ele vai ser solto de novo porque a legislação é uma bosta. Então, enfim, tudo aquilo que a gente idealiza, né, vendo os filmes de tribunais no cinema, não, na verdade, na prática, no Brasil, não se concretiza. Então, eu conheço amigos que gostariam, inclusive, de mudar de área, mas para quem trabalhou mais de 20 anos na área, não tem como mudar agora, né? Então, tem gente até que tem que fazer acompanhamento psicológico, porque o que eles acompanham, enfim, tem crime organizado, tem tudo quanto é podridão dentro do sistema judiciário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou listar para vocês uma relação de filmes de tribunal, alguns nem exatamente tribunais norte-americanos, mas filmes de tribunal e filmes que tenham a ver com o direito, seja americano, seja de outras partes do mundo, e que eu julgo interessantes de você assistir. É claro que alguns desses filmes têm direcionamento claro, ideológico. A grande maioria, obviamente, de esquerda, porque a ideologia dominante de Hollywood é uma visão de esquerda. Mas isso não impede que você aproveite a diversão daquele espetáculo, desde que você tenha em mente que o que acontece ali é meramente uma ficção, não é realidade. Então eu fiz a lista obviamente está no arquivo aqui que eu vou abrir e vou ler para vocês. E alguns deles eu vou comentar, alguns não. Então não precisa, se vocês, se alguém se interessar, obviamente, em anotar, não precisa anotar. Na descrição do vídeo eu vou deixar a relação dos filmes que eu indiquei aqui com o nome original, nome em português, quando tiver, e ano, tá? Então, quem se interessar por algum, basta ir atrás do filme. Aí como é que você vai assistir esse filme? Aí é a escolha sua. Se você vai comprar um DVD, um Blu-ray, se você vai ver no Netflix, se você vai ver no seu canal a cabo, ou se você vai se utilizar de meios escusos ou ilícitos. Aí fica por conta da sua escolha. Tá certo? Então eu vou começar a falar dos filmes aqui assim que eu tomar um gole. Eles não estão por ordem de nada, tá? Nem de preferência, nem de filmagem, nem de nada. Então eu vou começar aqui com Tempo de Matar. A Time to Kill é um filme de 1996. É um filme muito interessante. Provavelmente a maioria já viu, porque é um desses grandes blockbusters aí. O Cliente, The Client, 1994. Esse é um filme baseado num livro do John Grisham. Basicamente o John Grisham só escreve thrillers de tribunal, thrillers de advogados. Ele escreveu o Cliente, Dossiê Pelicano, o Júri, enfim, vários outros que eu vou citar aqui também, tem vários outros dele aqui. Eu confesso que eu nunca li nada do John Grisham, eu tenho até alguns livros dele, mas pelo menos as adaptações para o cinema são bem interessantes. Então, tá aqui. O Cliente é um molequinho que testemunha o assassinato de um advogado da máfia. E ele tem uma vida cheia de problemas, ele mora com a mãe e com um irmãozinho menor, e no final das contas ele é a única testemunha que pode levar para a prisão um grande chefão da máfia aí, que é o cara que mandou matar esse advogado. Então o filme se baseia nisso. O Cliente, por quê? Porque ele, o molequinho, precisa contratar uma advogada. Quem faz o papel da advogada é a Susan Sarandon.
porque ele é obviamente pressionado por um promotor que está querendo depois se eleger governador. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Promotores importantes depois querem galgar passos na política ali, então eles usam casos de grande repercussão para poder ficarem famosos, depois virarem governadores, senadores, enfim. É um filme muito interessante. O próximo, O Júri, e o título original é Runaway Jury, de 2003. Também é mais um filme baseado em livros do John Grisham. Esse aqui é basicamente, ele mostra como é que você consegue manipular, como é que um jurado infiltrado consegue manipular um júri para o lado que ele quer que a sentença seja direcionada. É claro que esse filme tem um panfletarismo, ele é extremamente panfletário a favor da posição dos democratas que são contra o uso de armas, né? Então, esse júri é baseado nisso. É baseado num caso onde uma viúva está pedindo uma indenização porque um cara entrou num escritório e matou um monte de gente, inclusive o dono do escritório, que é o marido dela. Então eles querem fazer uma campanha nacional para banir o uso de armas. Então eles querem que as indústrias de armas paguem multas milionárias, porque elas são responsáveis pela morte das pessoas. Aquela bobajada de socialista americano. Enfim, mas o filme é muito bom. Se você abstrair essa mensagem socialista do filme, ele é muito bom. O Dossiê Pelicano, The Pelican Brief, 1993. Também uma adaptação do livro de John Grisham. Esse já é um filme um pouco mais antigo e bem interessante. Tem algumas conotações políticas também. A Firma, 1993, The Firm, é um filme bem famoso com Tom Cruise e Gene Hackman. O Tom Cruise é um estudante de Oxford que ele é recrutado para trabalhar numa firma grande de advocacia. Ele começa recebendo já um carro, uma Mercedes, casa, um monte de benefícios assim. E depois ele começa a descobrir que dentro daquela firma nem tudo é o que ele imaginava que fosse. Mais ou menos como a gente vê acontecer aqui no Brasil. Grandes firmas de advocacias têm na sua clientela bandidos, né? Eu tenho inclusive uma amiga que como advogada, ela é obrigada às vezes até a esconder dinheiro para defender, enfim. Bom, próximo filme, Julgamento em Nuremberg, Judgment at Nuremberg. Esse filme que eu estou falando aqui é o filme de 1961. É um filme que tem o julgamento de Nuremberg, mas ele não pega as principais lideranças do Partido Nazista. Ele pega o segundo escalão. Mas é um filme maravilhoso. E o próximo filme é O Julgamento de Nuremberg, cujo nome original é apenas Nuremberg, de 2000. E nesse caso, sim, é um filme inclusive com o Alec Baldwin. Nesse caso, ele pega o Göring, pega todo aquele staff, o principal staff que foi preso do regime nazista, com exceção dos que conseguiram escapar. O Himmler escapou, o Goebbels escapou, o Göring é o mais graduado entre eles, mas tem também o Streicher, tem todos aqueles principais nazistas lá. Então mostra todo o julgamento. Na verdade foi lançado como uma minissérie, porque é um filme de mais de 3 horas. Então, muito interessante. Anatomia de um Crime, Anatomy of a Murder, 1959. Esse é um dos grandes clássicos do cinema de judiciário, vamos dizer assim. É um filme com o James Stewart. Ele é um advogado meio tá meio ali descanteado, e de repente ele é chamado para defender um caso muito interessante. É um filme revolucionário, vocês vão entender por que se vocês assistirem. Eles mostram aquelas cenas onde o pessoal marca os corpos no chão
com aquela fita que fica marcado o, onde ficou deitado, né, a vítima e tal. Muito interessante. Próximo filme, Testemunho de Acusação, 1957. Witness for the Prosecution. Essa é a primeira adaptação. Testemunho de Acusação, para quem não sabe, é uma peça da Agatha Christie. Ela foi adaptada em 1957 pelo cinema. Esse é um filme inglês, com Tyrone Power e Charles Lawton, se eu não me engano. É um filme muito... E é a Marlene Dietrich. Essa é a melhor adaptação do Testemunho de Acusação. Um filme clássico de tribunal inglês. Muito interessante. E teve uma adaptação desse mesmo filme, com o mesmo nome, Testemunho de Acusação, em 1982, com o Beau Bridges, que é um dos filhos do Lloyd Bridges. É uma versão para televisão. Esse filme eu assisti na televisão muitos anos atrás e nunca mais achei. Então não sei se vai ser fácil de vocês encontrarem. Provavelmente vocês vão ter que comprar na Amazon ou em algum lugar importado, porque aqui no Brasil não vai ter. O próximo, Culpado como o Pecado, Guilt as a Sin, 1993. Esse é um filme muito interessante do Don Johnson e a Rebecca De Mornay. Eles fazem uma dupla ali. Ele é acusado de matar a mulher e ele procura a Rebecca De Mornay, que é uma advogada ambiciosa que trabalha numa empresa grande de advocacia, para inocentá-lo da prisão. Então, mais ou menos na mesma pegada que o Fio da Suspeita também, que é o próximo que eu vou indicar aqui. O Fio da Suspeita, 1985, Jagged Edge. Outro que também vai nessa... Esse Fio da Suspeita é a mesma coisa, só que é a Glenn Close e um dos Baldwin lá, se eu não me engano. Também é a mesma coisa, ele é acusado de assassinar a mulher e aí ele vai procurar uma advogada que é também uma advogada muito famosa, que ela parou de advogar há muito tempo e tal, e ele convence a advogada a assumir o caso dele. O próximo é mais ou menos na mesma pegada, que é o Reverso da Fortuna, Reversal of Fortune, 1990. Esse filme ganhou Oscar, se eu não me engano. É o mesmo esquema, é um milionário lá, um cara bem aristocrático, acusado de matar a mulher também. E aí contrata, nesse caso ele contrata um advogado para defendê-lo. Esse é baseado inclusive num caso famoso americano, baseado num caso real. O próximo que eu vou falar aqui, ele tem duas versões também. 12 Homens e uma Sentença, Two Angry Men, dois homens raivosos, seria a tradução literal. Tem uma versão de 1957, que é a tradicional. Essa versão de 57 é com Henry Fonda. É uma versão, se não me engano, em preto e branco, muito interessante. E tem uma versão de 1997 que é um telefilme que trabalha o Jack Lemmon. Quem seriam 12 Homens e uma Sentença? É muito simples. Ocorre um delito, um assassinato, e todo o filme se passa na antessala da justiça, vamos dizer assim. Se passa naquele local onde os jurados ficam concentrados, eles ficam reclusos, para deliberar sobre um veredito. Acontece o crime, os dois lados fazem a acusação e a defesa apresentam o caso, você tem lá as 12 testemunhas, os 12 jurados, e eles têm que deliberar se o assassino, se o suspeito, se o réu é inocente ou culpado. Então o filme se passa tudo ali. Então você vê o lado psicológico dos juízes, aqueles que são mais agressivos, aqueles que são menos agressivos, aqueles que querem controlar, assim, não, eu quero levar aqui, eu quero ser o juiz número 1, que eu quero levar o caso para o lado que me interessa. Então você vê que muitos juízes, muitos jurados ali tentam levar o resultado não para aquilo que as provas estão apontando, mas para aquilo que eles têm como convicções pessoais. Então, assim,
Eu não quero dizer muito sobre o filme, dar muito spoiler para não estragar. Mas, por exemplo, tem um personagem ali que não gosta daquele tipo de réu, por exemplo. Aquele réu é uma personagem que ele não gosta, ele tem preconceito contra aquele cara. Ah, então aquele cara é culpado por quê? Porque eu não gosto dele. É mais ou menos nesse estilo, assim. Tô rebaixando bastante o argumento, mas só para não estragar o filme. É muito interessante para quem quer saber o que rola naquele universo, pequeno universo que é a salinha ali dos jurados. Vamos lá. Aí tem as duas versões são iguais. O que mudam são os atores, né? Mas assim, o roteiro é exatamente o mesmo. O próximo filme, O Juiz, The Judge, 2014. Esse é um filme muito interessante com o Robert Duvall, se eu não me engano. É muito legal. Ele é um juiz aposentado. Ele é acusado de atropelar uma pessoa e o filho dele, que é um advogado muito famoso, que trabalha numa cidade grande, tem que voltar para defender o pai. Tem um negócio de família misturado aí, bem interessante. Eu vou apressar, senão vai ficar muito grande esse vídeo. O próximo, Fantasmas do Passado, Ghosts of Mississippi, 1996. O próximo, O Sol é para Todos, To Kill a Mockingbird, 1962. Esse é baseado num livro que também tá bem famoso aí, vocês acham em qualquer lugar, virou best-seller nos últimos tempos, que saiu no Brasil. É um dos clássicos do cinema também. O próximo, Sob Suspeita, Suspect, 1987. O próximo, O Homem que Fazia Chover, The Rainmaker, 1997. As Duas Faces de um Crime, Primal Fear, 1996. Esse filme é muito interessante. É com o Richard Gere e o não sei o que Norton, Anthony Norton, alguma coisa Norton, Edward Norton, acho. E tem um final surpreendente. Vocês vão se surpreender com esse filme. O próximo, Assédio Sexual, Disclosure. Bom, esse assédio sexual ficou muito famoso, né, aqui no Brasil. É aquele filme que o Michael Douglas processa a chefe dele, a Demi Moore, porque ela deu em cima dele. O próximo, O Veredito, The Verdict, 1982, é um clássico também já, do Paul Newman. O Poder e a Lei, The Lincoln Lawyer, 2001. O outro é Amistad, 1997, saiu no Brasil exatamente com esse mesmo nome. É um filme com Morgan Freeman, um filme bem interessante. É um filme que trata de coisas do passado, não é coisa atual não. É um filme meio histórico. Questão de Honra, A Feel Good Man, 1992, também é um filme bem interessante. O próximo é Filadélfia, 1993. É um filme que deu o Oscar para o Tom Cruise, né? Todo mundo meio que sabe a história do filme. Foi um grande estouro na época. Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, 2000, o filme é de 2000. Foi um filme também que acho que deu Oscar para esqueci o nome da mulher, Julia Roberts. É um filme muito interessante também, é baseado em um fato real. Inclusive a própria Erin Brockovich, original, faz uma ponta no filme. Parece um filme, um grande blockbuster, um filme meio bobão, mas é um filme que tem uma pegada muito interessante, principalmente se você gosta de direito americano, óbvio. O próximo, O Povo contra Larry Flint, The People versus Larry Flint, 1996. Esse também é um filme baseado em fatos reais, baseado no julgamento do dono da revista Hustler, nos Estados Unidos. É um filme bem interessante, com Wood Harrelson, bem legal. Julgamento Final, Class Action, 1991. Esse é um filme bem interessante que vai pegar um conflito entre pai e filha. É o Gene Hackman que faz o pai. Também naquela mesma pegada. Houve há uma ação pública, vamos dizer assim, de algumas pessoas que estão processando uma grande montadora de veículos porque o carro, um determinado modelo, tem uma peça na parte de trás que, dependendo da colisão que ele sofra, o carro pode explodir.
Então aí vira aquela briga entre Golias e Davi. É o pequeno contra o grande, ou seja, aquele pequeno que está processando porque houve um incidente com o carro dele, e contra o grande, que o grande é sempre o malvado, né? A indústria, a grande indústria, no caso às vezes a indústria bélica, nesse caso a indústria automobilística. Então tem aquela visão socialista de que o grande empresário, a grande indústria é sempre malvada, está sempre querendo prejudicar o cidadão pequenininho e tal, aquela história. Então, se você abstrair essa ideologia de esquerda, o filme é muito interessante. O próximo, Acusados. The Accused, 1988. Foi o filme que estourou o nome da Jodie Foster. É um filme bem interessante. Ela é uma vagabundinha ali, faz uma performance ali num fliperama, e ela é estuprada por vários rapazes, e aí depois ela resolve levar esses rapazes ao tribunal. Então é disso que se trata. E a advogada é a Kelly McGillis, que inclusive foi estuprada na vida real, bem antes de virar atriz. O próximo, Justiça para Todos, and Justice for All, 1979, um dos grandes clássicos também do cinema desse segmento. A Qualquer Preço, A Civil Action, 1998. Acima de Qualquer Suspeita, Presumed Innocent, 1990. Em Nome do Pai, 1993. In the Name of the Father. Esse é um filme irlandês, de pegada irlandesa, com o Daniel Day-Lewis. Tem a ver com ira e esses outros assuntos aí, que o ira não existe mais, mas ele durante um bom tempo foi um dos grandes. Hoje em dia a gente fala de terrorismo islâmico, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, as grandes organizações terroristas da Europa eram o IRA, que era uma organização terrorista separatista ali da Irlanda do Norte, da Irlanda, ali Irlanda do Norte, aquele conflito das duas Irlandas, e o ETA, que queria a independência ali de uma região da Espanha. Hoje o ETA praticamente está inativo e o IRA acabou, virou partido político. O próximo, Um Grito no Escuro, Evil Angels, 1988. A Sangue Frio, In Cold Blood, 1967, outro grande clássico. Ausência de Malícia, Absent of Malice, 1981. Conduta de Risco, 2007. O Vento Será Tua Herança. Aqui também, exatamente, tem duas versões. In a Hit the Wind. Tem a versão de 1960, original, e tem a versão de 99. Então, para quem gosta do mais antigo, para quem gosta do mais recente. A História de um Soldado, A Soldier's Story, 1984. Justiça Corrupta, True Believer, 1989. A Condenação, Conviction, 2010. Hurricane, o Furacão, The Hurricane. Essa aqui é a vida daquele boxeador americano, que foi muito famoso no passado. Aqui é uma biografia da vida dele. É bem interessante. E o último aqui, A Confissão, 1999, The Confession. É uma listinha razoável. Eu acho que eu falei bastante até, deu quase meia hora. Vou ter que tomar uma coca. Então tá aí. Para iniciar o primeiro vídeo sobre cinema neste canal, uma relação de filmes sobre tribunais e filmes que envolvam o direito de alguma maneira. A grande maioria deles, quase a totalidade deles, filmes americanos, mas também tem filmes ingleses e alguns filmes que retratam algumas coisas do passado, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando, né, aquela historinha, se você gostou, você dá o joinha, se você não gostou, você baixa o dedinho. E lembrando que se você não é inscrito, se você quiser se inscrever no canal, tem a opção de, além de você se inscrever no canal, tem uma opção, tem um sininho para você clicar
e receber as notificações. Então, se o canal lhe agrade, você pode assinar o canal. Se o canal não lhe agrada, você não tem nenhuma obrigação de assinar o canal, tá certo? Fico por aqui e, dependendo da repercussão desse vídeo, eu faço novos vídeos comentando filmes. Eu pensei em fazer, começando com essa lista de filmes de direito, que é uma temática que eu gosto. Agora, nada impede que eu faça um vídeo falando apenas de um filme só, comentando apenas um filme só, ou comentando uma sequência, ou enfim. Vocês que me dão o feedback aí do que vocês se interessam, e se tiver de acordo com aquilo que eu posso fazer, eu faço. Obviamente que eu não vou comentar aqui bobagens, né? Você quer saber como é que é? Quer que eu faça um resumo do filme da Kéfera? Eu não vou fazer aqui. Tem um monte de... Para esse tipo de lixo tem bastante canal na internet que já faz. Mas de filmes interessantes, filmes relevantes, eu posso fazer. Se você tiver algum interesse, você pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo Twitter, tá? O endereço de e-mail e o endereço do Twitter estão na descrição do vídeo, tá bom? Então, uma saudação e até o próximo vídeo. Adiós.